através do Deus que, por exemplo, no nosso caso, nós adoramos, o Senhor Jesus Cristo, somos conduzidos a tudo. Assim como o Senhor Jesus Cristo, ele também desvelou no seu tempo, usando palavras muito duras, que ele dizer que você nos ofende quando você fala dessa maneira. Então, também num debate que nós vamos tendo sobre a palavra de Deus, quando é para poder fazer impor a verdade pela salvação daquelas pessoas que são honestas e estão a procurar realmente a salvação, então nós temos que derrubar aquele que é um opositor que está a representar Satanás naquele momento, porque nós respeitamos o ser humano, nós respeitamos o que Deus criou, mas nós não respeitamos nem temos consideração por aquilo que Satanás criou. Então, quando nós estamos diante de alguém que se diz apóstolo, profeta, doutor, pastor ou evangelista, e que não é Kaku Filipe que lhe estabeleceu, então nós sabemos que esse é a encarnação do diabo na terra. E como ele é a encarnação do diabo, como Miguel lutou contra o diabo e seus anjos lá no céu e eles expulsou aqui na terra, também nós, os discípulos do profeta Kaku Filipe, o nosso objetivo é também fazer todos esses que se dizem pastor, apóstolo, profeta de profetas, caírem e as pessoas conhecerem que realmente só Kaku Filipe é o profeta e o Senhor Jesus Cristo é o único Deus Todo-Poderoso. Por isso é que chamamos a pessoa de falso profeta, mercenário, fracassado, bandido. É a mesma coisa que os outros são no passado. Nós estamos a dar uma continuidade daquilo que outros já fizeram. E para vocês também terem noção, tem a noção às vezes que o debate é só na rádio. Não, a confrontação pode ocorrer em qualquer espaço físico. Pode ser numa praça. Desde que duas opiniões acerca da palavra estão já aí a se debater, é uma confrontação. E toda a vida e ministério do Senhor Jesus Cristo foi praticamente debate. Foi uma confrontação. Como já se referenciou, que Jesus Cristo é Belzebu, é demônio. Até eles chamavam que Jesus era demônio. Jesus disse assim: se Deus fosse o vosso pai, vocês saberiam quem eu sou. Mas vocês têm como pai Satanás. Vocês são filhos do diabo. Então, isso, e as pessoas leem a Bíblia, sabem que Jesus chamou isso nos fariseus, nos saduceus, filhos do diabo. Mas quando acontece nesse tempo aqui, eles falam que não, vocês estão a insultar. É o mesmo comportamento, porque eles só estão a dizer assim, porque eles estão vivos nesse tempo. Então, é mais fácil alguém ver que a prova que ele está vivendo no seu tempo é uma prova muito difícil para poder suportar. Quem já fez a 7ª classe, vê que a 7ª classe é algo já básica. Mas aquele que está a fazer a 9ª, ele vai ver que a prova da 9ª classe é uma prova muito difícil, porque é a prova que ele está vendo nesse tempo. E hoje muita gente, por exemplo, diz, não, eu amo Jesus, eu sou apóstolo de Jesus, sou profeta de Jesus. É porque Jesus Cristo não está mais aqui como profeta. Mas se eles estivessem quando Jesus estava na terra, eles são os primeiros que iriam crucificar o Senhor Jesus Cristo. Assim muitos também dizem, não, meu profeta é Kimbangu, meu profeta é Maomé, meu profeta é Simão Toco. E todos eles nunca conheceram esses profetas que eles estão a falar. Agora, por que o debate é importante e por que tudo no debate pode valer? Paulo, ele advertiu várias vezes a Timóteo para que você possa exatamente confrontar todos aqueles que podem ensinar uma falsa doutrina devido aos falsos apóstolos. No tempo de Paulo havia falsos apóstolos. E Paulo, sendo o profeta mensageiro, ele orientava os seus apóstolos, como Timóteo, Silvano e Tito, para que eles pudessem confrontar todos quanto poderiam ensinar falsas doutrinas ou eram conhecidos como falsos apóstolos. E o tempo de Paulo passou. Hoje nós estamos no tempo do profeta Kaku Filipe. E assim como Kaku Filipe tem os seus apóstolos, seus pastores e evangelistas, também estamos na terra exatamente para simplesmente perpetuar o espaço que os nossos pais outrora também já fizeram. Por exemplo, Jesus Cristo disse em Mateus 15, versículo 13, toda planta que o meu pai não plantou será arrancada.
tudo que Deus não plantou vai ser exatamente arrancado. Mas as pessoas, quando sabem que não, na terra temos a igreja metodista, pentecostal, quimbanguista, sétimo dia, eles dizem que não, o importante é que Deus é só um. Deus é um, é certo. Mas se Deus é um, por que vamos ter várias igrejas? Então tem que ter um povo na terra separado, que tem que dizer, sem curvar a língua, que todas essas igrejas são de Satanás. Que não é o Senhor Jesus Cristo quem implantou o pentecostal, Bom Deus, Quimbango, Testemunha de Jeová, Sétimo. E como não é Jesus que eles plantou, então afirmamos que essas igrejas são do diabo. E de acordo com Mateus capítulo 13, Jesus disse aos anjos: ajuntai todas essas igrejas em molhos para serem lançadas no inferno. Mas todo o trigo deve ser juntado no celeiro de Deus, porque esses aqui são os filhos de Deus. Mas essas igrejas que se juntam, vê só, Confederação das Igrejas de Angola, Confederação das Igrejas da Espanha, Confederação das Igrejas dos Estados Unidos. Então tudo isso são molhos, e são pacotes, são molhos, quer dizer, são tudo que está a ser juntado para ser lançado para o inferno. Mas as pessoas não falam disso. Tem que ter um debate. E através do debate, que realmente estamos vendo, alguém vai vir defender, não, a mulher pode pregar-se na igreja. Mas nós defendemos que a mulher não pode pregar na igreja. Agora, aquela pessoa que vai ouvir em casa, ele tem que ouvir as duas posições para compreender exatamente em qual lado está a verdade. E nós vamos provar pelas Sagradas Escrituras, que aí diz que não, a mulher fica calada na igreja, porque não lhe é permitido falar. Se querem aprender, perguntem em casa aos seus próprios maridos. Mas alguém pode falar, não, no tempo de Paulo, Paulo falou porque as mulheres falavam muito, mas vamos te perguntar, você está a dizer isso com base ao qual profeta ou com base ao que é escritura? Ele vai falar com base a uma imaginação. E aprendeu aonde? Na teologia. E através também do debate, que nós vamos dizer que a teologia é de Satanás. Que todas a teologia é do diabo. As escolas pastorais são do diabo Satanás. Então, por que cada igreja abre a sua própria escola de teologia? Eu queria entrar para uma escola para poder debater bem com vocês, apóstolo Aniceto. Aquilo seria um pecado grave. Fazer teologia é pecado. E a prova que é um grande pecado, primeiro, antes, porque um profeta disse assim, o segundo é que cada igreja abre a sua própria escola de teologia. A igreja quimbanguista tem o seu próprio instituto de teologia. A igreja pentecostal tem o seu próprio instituto de teologia. Testemunha de Jeová tem também o seu próprio instituto de teologia. Agora vamos nos perguntar, Deus é um, e eles podem aprender a palavra da mesma maneira. Por que tem que abrir cada uma igreja a sua escola de teologia, mas um membro da Testemunha de Jeová não pode aprender teologia numa escola pentecostal, porque sabe que na pentecostal vão lhe ensinar a orar muito alto. E o membro da Testemunha da Vão ensinar a orar muito alto? Sim, porque ele vê que Testemunha de Jeová são muito finos, e ele ensina pentecostal, vai ficar muito agitado. E lá nos quimbanguistas, quando vão para aquela roupa verde, vão começar a marchar tipo São Militar, Papai Enoque, vão meter aquelas roupas brancas, todos brancos, tipo neve, vão começar a andar com pau, tipo tá a escalar montanha. Você vê, cada igreja ensina a sua maneira de teologia. Tá percebendo? Então, isso aqui é que o debate faz. Vocês vão saber que não. Apóstolo Aniceto, tudo bem, estás a falar que a mulher não pode pregar, mas na minha igreja as mulheres pregam. Mas você está a dizer isso com qual base? Vamos falar, um profeta disse que as mulheres não podem pregar na igreja. Mas as mulheres também, no tempo da Bíblia, em Joel, diz que nos últimos tempos, os vossos filhos, as vossas mulheres, os vossos velhos vão profetizar. E a mulher também, será que não faz parte desse grupo? Sim, profetizar é diferente de você ser pastor. Não existe um versículo na Bíblia onde uma mulher foi pastor, foi apóstolo, foi doutor ou foi evangelista. Não existe. O caro ouvinte que está nos ouvindo essas horas, você pode procurar toda a sua Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, se você é sincero, porque também, chefe Xando, existe muita gente que preferiu sacrificar a sua alma na sua religião. Ele diz mesmo, vocês podem mostrar toda a verdade, eu vou morrer no quimbanguista. Meu pai foi quimbanguista, minha mãe foi quimbanguista, eu vou morrer também no quimbango. Mas não importa se você lhe mostrar todas as evidências
que aquilo não é exatamente assim. Então, se não existe mulher pastor, mulher apóstolo, mulher profeta, mulher na Bíblia Sagrada, por que você na sua igreja permite uma mulher estar lá no púlpito? E Deus revelou a Cacu Filipe que quando uma igreja coloca uma mulher no púlpito, aquela igreja é uma igreja lésbica. Oh. Sim, automaticamente, desde que uma igreja permite uma mulher pregar, aquela igreja é uma igreja lésbica e os seus cultos é como desfile de homossexuais. Quando você está numa igreja onde as mulheres pregam, você está num desfile de homossexuais, aquelas mamães que estão aí da oferta, você deve encarar aquilo aí desfile de homossexuais. Porque uma mulher lá no púlpito a vos pregar, você se já recebia poucos demônios, você vai receber um quilograma de muitos demônios na tua vida. E coisa que você não fazia, agora vais começar a fazer porque a mulher tem o seu ciclo menstrual em cada final do mês. E a mulher com o seu ciclo menstrual no final do mês, lhe colocando lá para pregar nos homens, Deus disse a Cacu Filipe, um filho de Deus, mesmo sem Espírito Santo, isso tem que lhe perturbar. Ele nunca pode ir contra o mandamento. É por isso você que está lá em casa a nos ouvir. Não tenha um pensamento crítico acerca do debate. O debate é importante. E agora, fechando, por que também que as pessoas lhes tiram essa ideia de que o debate é bom? Porque os seus pastores sabem que através do debate eles podem ser desvelados. Então os fariseus, os saduceus, helenitas, zelotes, no tempo de Jesus Cristo, não gostavam que os seus seguidores ouvissem Jesus Cristo discípulo, porque sempre Jesus desvelava as suas práticas e lhes tirava os seus clientes, que são os seus supostos fiéis que queriam levar para o paraíso. E as suas sinagogas que tinham muitos fiéis, diminuíam de fiel, e o dinheiro também, que é mais importante também, o quitado, que começa a diminuir, e dizem que não ouvem Jesus, aquele ele é terrorista, ele não gosta, ele não ama Deus, mas Jesus categoricamente lhes mostrava, de acordo com João capítulo 12, vocês morrerão nos vossos pecados se não crerem que eu sou. Hoje as pessoas morrem só no pecado, porque eles não querem reconhecer que na terra há um profeta. Então, um testemunho de Jeová não vai aceitar que os seus fiéis debatem com o discípulo do Cacu Filipe, porque sabe que a partir de lá, ele pode perder os seus fiéis. Assim como muitas igrejas, então as pessoas ficam sabendo que o debate é algo negativo, é algo mau, mas o debate é exatamente uma instituição que ajuda o povo a compreender que ali fala-se a verdade. Ok. 16h52, nós voltamos.